Em 2 de março de 2026, imagens de satélite da Planet Labs mostraram que a principal base naval do Irã, em Bandar Abbas, estava em chamas. Denso fumo negro sobre a parte central da instalação. Navios nos cais atingidos. O Iris Makran, o navio de apoio avançado do Irã, visível em chamas. A marinha dos EUA havia acabado de anunciar que afundou um navio de guerra classe Jamaran no cais de Chabahar, nas mesmas horas iniciais. O presidente Trump disse: "Já destruímos 10 navios, estão no fundo do mar." 2 semanas depois, as forças americanas haviam destruído mais de 100 embarcações navais iranianas. Segundo o comandante do CENTCOM, o almirante Brad Cooper, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou que a marinha iraniana estava ineficaz em combate. E ainda assim, o Brent era negociado acima de $108 por barril. O Estreito de Hormuz continuava fechado. Mais de 150 navios ainda estavam ancorados do lado de fora, esperando. A marinha dos EUA destruiu mais navios iranianos em 3 semanas do que em qualquer campanha desde a Segunda Guerra Mundial. O estreito continua fechado. Esta é a história de por quê. A Operação Epic Fury foi lançada às 1h15 do dia 28 de fevereiro de 2026. Uma campanha conjunta, EUA-Israel, visando as instalações nucleares, infraestrutura de mísseis, defesas aéreas e liderança do Irã. Segundo o presidente do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, os primeiros disparos no mar foram mísseis Tomahawk, lançados por contra-torpedeiros da Marinha dos EUA, atingindo as forças navais iranianas no flanco sul, poucas horas após o início da operação. A destruição da marinha iraniana não foi uma reflexão tardia. De acordo com a missão declarada pelo secretário Hegseth, destruir a ameaça de mísseis, destruir a marinha sem armas nucleares. Em 2 de março, o comandante da IRGC, Ebrahim Jabari, declarou o Estreito de Hormuz fechado pelo rádio VHF. O estreito está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária incendiarão esses navios. Os dados de rastreamento mostraram uma queda no tráfego de petroleiros de aproximadamente 70%. Até 12 de março, o Irã havia realizado 21 ataques confirmados contra navios mercantes. Nas primeiras 48 horas, segundo o CENTCOM, nenhum dos 11 navios de guerra iranianos estacionados a leste do Estreito de Hormuz permanecia na área. Os ataques atingiram todas as principais bases navais iranianas: Bandar Abbas, Chabahar, Konarak, Bushehr e Bandar Machar. Imagens de satélite mostraram múltiplos incêndios, embarcações afundadas e edifícios destruídos em todas as instalações. Em 4 de março, um submarino de ataque rápido da Marinha do EUA disparou um único torpedo, Mark 48, contra o Iris Dena, uma fragata classe Malde, no Oceano Índico ao sul do Sri Lanka. Segundo o Stars and Stripes, o secretário Hegseth e o general Kane confirmaram que este foi o primeiro afundamento em combate de um grande navio de guerra por um submarino americano desde a Segunda Guerra Mundial. O chanceler iraniano Araghchi o condenou como uma atrocidade no mar. Até 9 de março, o presidente Trump declarou publicamente que as forças americanas haviam afundado 51 embarcações navais iranianas. Um número que, segundo os Soft News, representaria aproximadamente metade da frota total do Irã. O CENTCOM também confirmou que o submarino classe Kilo, descrito pelo comandante Cooper como o submarino iraniano mais operacional, havia sido atingido e provavelmente afundado em Bandar Abbas.
Em 16 de março, o almirante Cooper declarou que, no total, mais de 100 embarcações navais iranianas haviam sido destruídas ou desativadas. Isto é o que a contagem de navios não revela. Destruir os navios navais do Irã elimina as plataformas que lançam minas, não remove as minas que essas plataformas já implantaram. Segundo a CNN, o Irã havia lançado algumas dezenas de minas no estreito até 10 de março e tinha capacidade para colocar centenas a mais. O estoque estimado do Irã, segundo a Armada International, é de entre 2.000 e 6.000 minas navais de origem iraniana, chinesa e russa. Limpar essas minas requer embarcações especializadas, navios de contramedidas contra minas equipados com sonar, veículos operados remotamente e equipes de mergulho treinadas especificamente para este trabalho. As forças militares dos EUA atualmente não têm navios de contramedidas contra minas operando no Golfo Pérsico. Limpar o Estreito de Minas não pode ser feito rapidamente e não pode ser feito sob fogo inimigo. O processo é medido em semanas, no mínimo. A frota assimétrica de lanchas rápidas do Irã não foi eliminada. A IRGC mantém centenas de embarcações de ataque rápido, muitas dispersas em complexos de túneis subterrâneos ao longo da costa, que são difíceis de atingir pelo ar. O Irã continua implantando barcos-bomba teleguiados no estreito, alguns disfarçados de barcos de pesca, usando criptografia e salto de frequência para resistir ao bloqueio eletrônico. O mercado de petróleo conta a história com clareza. Quando a operação Epic Fury começou, o Brent estava sendo negociado em torno de $65 por barril. Em 8 de março, cruzou os $100, pela primeira vez em 4 anos. Atingiu um pico de $126, segundo o rastreamento da Wikipedia. Após os ataques à ilha de Karg, o principal terminal de exportação de petróleo do Irã, o Brent tocou brevemente os $119 antes de recuar para aproximadamente $108. O petróleo de Dubai, referência asiática, atingiu um recorde histórico acima de $150. A AIE anunciou a maior liberação de reservas de emergência de sua história, 400 milhões de barris. O mercado largamente a ignorou. Segundo analistas do BOING citados pela CNBC, a única maneira de ver os preços do petróleo cair de forma sustentada é fazendo o petróleo fluir pelo Estreito de Hormuz. O Japão obtém aproximadamente 70% de seu petróleo do Oriente Médio pelo Hormuz. A Coreia do Sul, 70%. A China recebe cerca de 1/3 de seu suprimento total de petróleo pelo Estreito. O Goldman Sachs alertou que novos picos no preço do petróleo provavelmente criariam uma recessão nos principais países importadores de petróleo. Reabrir o Estreito de Hormuz requer 3 coisas, e elas devem acontecer em sequência. Primeiro, a capacidade do Irã de reminar o estreito e lançar novos ataques deve ser degradada ao ponto em que o tráfego comercial possa transitar sem ser atacado. Os relatórios sugerem que isso está substancialmente em andamento. A marinha convencional do Irã está em grande parte destruída. Os ataques com mísseis caíram 90% segundo o general Kane e os ataques com drones 83%. Mas substancialmente em andamento não é o mesmo que concluído. As lanchas rápidas ainda estão lá. Os barcos-bomba ainda estão lá. As baterias de mísseis costeiros ainda estão lá. Segundo, as minas, já na água, devem ser encontradas e removidas por navios especializados de contramedidas operando em um ambiente ainda hostil. Os EUA atualmente não têm esses navios no Golfo. Aliados europeus estão sendo solicitados a contribuir. A França implantou o grupo de porta-aviões Charles de Gaulle em direção à região. E Itália, Espanha, Países Baixos,
Alemanha e Grécia têm embarcações na área segundo a Armada Internacional. Mas coordenar uma operação multinacional de remoção de minas, enquanto o Irã ainda tem barcos-bomba e mísseis costeiros, é, segundo o analista de defesa Farzin Nadimi, um processo medido em semanas, não em dias. Terceiro, as empresas de transporte marítimo devem ter confiança suficiente para enviar seus navios. E as seguradoras devem estar dispostas a cobri-los a taxas que tornem o trânsito economicamente viável. Os prêmios de seguro de risco de guerra saltaram de 0,125% para entre 0,2% e 0,4% do valor do navio por trânsito. Um aumento de aproximadamente $250 mil para um petroleiro de carga muito grande. Esse prêmio não cai até que os navios realmente transitem com segurança. E os navios não transitarão até que o prêmio caia. Apenas a passagem segura sustentada pode quebrar esse círculo vicioso. Em 19 de março, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que Israel estava ajudando a reabrir o Estreito de Hormuz e que o Irã havia perdido a capacidade de enriquecer urânio e fabricar mísseis balísticos. A guerra pode terminar mais cedo do que as pessoas pensam. O novo líder supremo do Irã enviou uma mensagem diferente, jurando que o estreito permanecerá fechado até que a guerra termine. O Irã estaria permitindo a passagem de navios de certos países, China, Rússia, Índia, Paquistão e Turquia, enquanto bloqueia o tráfego de países alinhados ao Ocidente. A marinha dos EUA destruiu mais navios iranianos em 3 semanas do que em qualquer confronto desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 100 embarcações afundadas ou desativadas. O submarino classe Kilo no fundo do porto de Bandar Abbas. O Iris Dena no fundo do Oceano Índico. O porta-drones do Irã desaparecido. Seu navio de apoio avançado desaparecido. O Estreito de Hormuz continua fechado, porque a Marinha é apenas uma camada de como o Irã controla essa via marítima. As minas são a outra. E as minas ainda estão lá.